Olá meninas, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Vanessa Salles e hoje eu vim trazer para vocês um pouco desses apliques maravilhosos que a Fran Apliques faz e mostrar para vocês como que fica esses apliques tão diferenciados nos lacinhos. Então, vim trazer para vocês o passo a passo desse lacinho que ficou, na minha opinião, muito maravilhoso. É um botique na casinha, para que vocês tenham uma noção de como usar os apliques. Então, eu fiz esse laço 2 em 1, ele vai no bico de pato e também na tiarinha eu fiz um suportezinho para tiara, tá? No final do vídeo, na descrição, eu vou deixar os contatos, para que vocês possam obter também esses apliques maravilhosos, tá ok? Então, vamos ao passo a passo? Bom, meninas, para fazer esse lacinho, vocês vão precisar de um pedaço de fita número 9, de 63 centímetros, e 2 pedaços também da fita número 9, de 38 centímetros. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as medidas certinho para que vocês não se percam, tá? Aqui eu já vinquei o meio da fita com isqueiro e também vinquei as pontinhas dele, o meio da ponta com isqueiro para não desfiar. Eu não gosto de fazer o laço boutique usando alfinete, porque fura o dedo e nunca dá certo para mim. Então, eu vou utilizar a cola T6000, vou passar aqui no meio da fita. O fechamento dele é do boutique normal, não tem nenhum segredo. E eu acredito que vocês já tenham visto vários vídeos aí ensinando a fazer o laço boutique. É claro que cada um tem um jeito diferente de fazer, uma forma diferente de colar. Então, esse é o jeitinho que eu faço, é o jeitinho que eu aprendi e pra mim fica mais fácil assim, tá? Então, pra poder dobrar ele, eu dobro ao meio. E pra ajudar, eu venho com um bico de pato, seguro, para que aquela colagem que eu fiz com a cola T6000 não solte. Aqui eu vou vincar com isqueiro, para não perder a medida certinha dela, né? Do boutique. Vou vincar os dois ladinhos com isqueiro. Eu sempre utilizo isqueiro, tá, meninas? Não utilizo a maquininha de selar. Então, aqui eu já vou dar início ao alinhavo. Venho com a marcação que eu fiz com isqueiro bem no meiozinho. Venho com a outra marcação por cima. Então, eu tento alinhar uma em cima da outra, para que saia um boutique o mais perfeito possível, que é o que eu tô tentando trazer aqui para vocês. Lembrando que eu não sou especialista em laço boutique, eu faço do meu jeito. E sempre sai da forma como eu gosto. Então, 2 pontinhos. Essa minha agulha é mais grossa, então demora um pouquinho mais para colocar. 3, 4. Eu não gosto de tirar, então faço tudo no mesmo alinhavo. 5 e 6. Tento manter todos os pontos na medida, nem sempre sai igual, né? E aqui eu venho fazendo o fechamento do boutique. Dou 2, 3 voltinhas para não soltar. Faço o arremate da linha. Eu faço uma vez só, tá, meninas? E aqui eu já tenho o lacinho boutique pronto. Aqui eu vou reservar ele, deixar ele aqui do ladinho. Vou selar a fita. Como eu falei, eu sempre selo com isqueiro. Vou marcar essa fita ao meio, que é onde eu vou fazer a casinha. Aqui eu vou fazer essa manobra como se fosse a golinha de uma camisa. Fica dessa forma, não sei se com a linha preta dá pra vocês verem bem certinho. Eu coloco um alfinete. Aqui eu vou virar dessa forma na minha mão. Então, ele vai ficar com o biquinho pra cima. Eu venho com essa outra parte
Ao invés de eu colocar assim, eu vou dar uma voltinha e ele vai ficar dessa forma. Então, vou colocar essa parte que eu vinquei aqui. Vou pegar o meu alfinete aqui, não tem problema ficar essa pontinha, não atrapalha em nada, eu sempre deixo, que é pra ficar uma voltinha melhor. No começo ele fica meio desengonçado, mas depois a gente ajeita. Vou pegar o alfinete, vou passar por cima e vou reservar. Aqui ele já vai dar como se fosse o formato da casinha. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Vou selar os dois lados, vou selar ao meio. E o mesmo processo que eu fiz daquele lado, eu vou fazer nesse. Vou fechar como se fosse a golinha de uma camisa. Vou fixar com alfinete, cuidado com os dedos, viu, meninas, que eu sempre me furo. Aqui, ao invés de ficar pra baixo, eu vou colocar pra cima. Esse biquinho vai ficar pra cima. Ao invés de eu vir com ele assim, normal, eu vou virar. E aqui, eu já vou vir com a dobra. Aqui vocês tentem ajeitar o melhor possível aquele vinquinho que eu fiz. Eu vou colocar ele na parte de cima, que eu já tento dar um jeitinho nele. Peguei o alfinete de baixo, vou colocar ele pra cima. E agora, eu vou vir para um alinhavo. Vou pegar o outro ladinho dele, ficaram os dois na mesma medida. Vou dar um nozinho aqui na minha agulha. Às vezes, a gente tem que dar vários nozinhos pra fazer um laço. Então, aqui eu venho. Ainda mantive o alfinete para não soltar, então, eu deixo o mais firme possível. Eu coloco essa pontinha bem rente, para não ficar mostrando nem uma pontinha e nem a outra. Tento ajeitar, venho para fazer o alinhavo, começando da parte de cima. Eu gosto sempre de dar 6 pontos, tá, meninas? Em todos os laços que eu vou fazer, mas aqui é indiferente. Aqui vocês já podem tirar um dos alfinetes para não furar o dedo. Minha agulha é meio grossa, então ela é mais difícil de pegar. Eu vou tirar outro alfinete de baixo para não atrapalhar. Então, já dei 2, 3 pontinhos. 4, 5 pontinhos. Tem gente que solta, eu gosto de deixar tudo juntinho, por isso que o meu acaba se tornando um pouco mais complicado. E agora eu já vou pro acabamento. Quando a gente faz o acabamento desse laço, ele fica meio desengonçado mesmo, mas é desse jeito. No final, a gente faz o acabamento dele. Então, dou uma voltinha, 2, 3... E vou fazer o acabamento desse laço abençoado, que eu já vou adiantando para vocês. Não acho o laço mais fácil do mundo, mas para aquele aplique que eu vou usar, eu preciso de um laço grande. Então, eu tento ajeitar ele, eu comparo muito esse laço com um laço amora, porque quando a gente vai fazer o laço amora invertido, ele também dá esses probleminhas, mas aqui ele já ficou perfeito. E o que vai trazer toda a diferença para esse laço ficar com esse acabamento, meninas, é a fita. Porque tem umas fitas bem moles e não fica legal. Então, aqui eu pego o botique que eu fiz, dou uma ajeitadinha nele e vou fazer o acabamento com a cola quente. Então, colei ao meio, vou colar aqui na nossa base. E aí, vocês vão ajeitando da melhor maneira possível. Eu coloco sempre, no caso desse vermelho que eu tô usando dentro, já vou fazendo o acabamento dele, pra ficar ajeitadinho.
Então, aqui, meninas, eu já tenho o bico de pato encapado. Eu gosto de encapar da mesma corzinha da fita. E eu já vou aplicar ele no lacinho, tá? Porque eu vou fazer um lacinho 2 em 1. Então, eu vou fazer ele tanto na tiara, como eu fiz o outro, quanto no bico de pato. Então, já vem o acabamento e eu quero que vocês vejam o final com o aplique, como fica lindo. Então, vou fazer o acabamento, sempre espero secar um pouquinho para não desgrudar. E o que vai dar todo o toque especial é depois que a gente faz o acabamento dele. Eu dou sempre um piquezinho de cola aqui embaixo, porque eu morro de medo de soltar, então eu sempre faço isso. O que ficar de cola quente, vocês podem tirar. Eu dou 2 voltas para ficar bem preso. E quando chega aqui no final, eu corto. Vou selar aqui para não ficar desfiando. Colo de novo. Um pouquinho de cola. E aqui eu venho com o acabamento daquele pedacinho que eu deixei no bico de pato encapado. O aplique, meninas, eu não vou colar ele nem com cola quente, nem com Tec Bond, porque ele fica meio manchado. Aqui eu vou tentar ajeitar o lacinho, pra ficar o mais bonitinho possível. Vou colocar esse aqui dentro, dou umas puxadinhas nele pra ficar bem ajeitadinho. Levanto aqui um pouquinho. E agora, eu vou pegar o aplique. O aplique, meninas, eu fiz um teste com a Tec Bond, mas ele fica meio manchado. Então, eu vou colar ele com a T6000, tá? E a T6000, ele fica bem firme e não desgruda. Eu passo ela só aqui nesse meinho. E também vou passar ela aqui no próprio laço, para dar uma segurança maior pro nosso lacinho da mini. Então, tem gente que vai falar, ai meu Deus, que aplique grande. Mas tem muitas mamães que preferem o lacinho grande mesmo. Então, para um aplique grande, a gente tem que fazer um laço grande. E aí, vocês ajeitam no formato de vocês. Eu, nesse caso, vou fazer um laço 2 em 1, então, ainda vou encapar a tiarinha. E aí, a gente vai ficar com 2 laços. Então, eu fiz esse da Minnie e esse aqui da Frozen, que eu fiz na tiarinha também, pra ficar o mais bonitinho possível. Então, trouxe pra vocês esse passo a passo. Espero que vocês tenham gostado e deixem um joinha, um like, curte, comenta, compartilha. Um beijo e até a próxima.